saber no que você precisa dar um jeito na sua vida com urgência? Traz para conversa seu caderninho de metas. Olha para ele e olha para o que você está vivendo. Se, meu lindo, você não tiver conseguido viver 10% do que você prometeu, você precisa dar um jeito na sua vida, lindo. Sabe por quê? A nossa vida passa rápido demais. Quando nós vermos, tudo passou, acabou, e a gente está na virada de 23 para 24, dizendo: olha, esse ano, Senhor, vai ser tão diferente. Eu vou fazer... Você está entendendo? Enquanto a gente não toma uma postura de homem, de mulher, a nossa vida passa desapercebido, os frutos não são percebidos, o que Deus tem para as nossas estações não chegam, e no final a gente reclama do ano que passou e promete o que não vai viver no próximo. Porque aquilo que você entende que transforma, você não pode colocar como meta, tem que ser como rotina, tem que ser realidade, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua obrigação. Então entenda, lindo, que as nossas tarefas, elas precisam ser alinhadas. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Eu só quero que você entenda que a nossa vida é muito rápida. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente vê, passou. Anos passam, voam. A vida da gente passa muito rápido. E a questão é: o que dentro do tempo que passou, no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu me pareci mais com Jesus que não me parecia antes. Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas, elas vão, ao invés de amadurecer e ficar mais inteligente, vão emburrecendo, vão se desconfigurando. Sabe, é como aquela pessoa que é jovem, mas se veste como um velho. Ele tem juventude mascarada de velhice, porque parece que alguma coisa em algum ponto desconectou. Gente que não se cuida, ou gente que viveu uma vida espiritual incrível e de repente não tem mais nada de relacionamento com Deus. É interessante entender e imaginar que nós às vezes somos esses personagens tristes de uma história, aonde a vida passa para todo mundo cresce, amadurece, evolui, melhora como ser humano, como servo de Jesus, como marido, como esposa, como esposo, como filho. E tem gente que piora. Tinha gente que tinha uma vida com Deus extraordinária, vivia coisas incríveis com o Senhor e não tem mais nada com Deus. Até tem, segunda-feira, 7 horas da manhã, assiste uma mensagem, lembra de Jesus na próxima segunda. Ou só se o pau torar. Se não tiver treta, não precisa de Jesus na história. Então deixa eu te contar uma coisa, lindo. A vida com Jesus, ela só melhora. As coisas, quando tem Cristo na receita, ela só melhora. Se está piorando, irmão, você tem que aprender a despiorar logo. Essa palavra tem que chegar na hora certa, e ela vai chegar na hora certa no seu coração. Eu quero te apresentar alguns pilares que mudam a nossa vida para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos apresenta a chave de tudo, o principal que um homem precisa e que sozinho jamais conseguiria. A receita começa aqui. Jesus diz: eu estou à porta e bato. A primeira área da nossa vida que a gente precisa dar um jeito logo é ter alguém morando bom dentro de nós. O que muda a vida do homem não é quando o homem ajuda o próprio homem. Não é quando nós nos olhamos no espelho e pensamos que somos capazes sozinhos. O que muda a vida do homem é quando o homem olha para si e reconhece que não é capaz, que não consegue, que não é possível sozinho, que o homem não é suficiente para ajudar o próprio homem, que o nosso coração é enganoso. E é nesse momento que a vida muda de maneira radical e poderosa, porque no espelho reflete uma imagem que é semelhança daquele que nos criou, e é aqui que a vida muda. Eu digo: Jesus, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, eu não vou dar conta sozinho.
não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança de vida. Ele entra, ele primeiro, antes de construir, começa a destruir o que construído foi. Os nossos pilares mudam. A nossa confiança muda. Antes a gente confiava no diagnóstico, só naquilo. Ou a gente olhava para a pesquisa e só aquilo. Agora não, a gente tem uma voz dentro de nós que é maior do que nós, maior do que os dados, maior do que os diagnósticos, maior do que tudo. Então não é mais a gente que governa, é Ele que domina, é Ele que determina. Só que aí a gente começa as crises. A gente vai ter que mudar. E esse é o problema de muita gente que vive uma vida inteira sem mudança e uma vida distante de Jesus, porque não deixa Jesus completar a obra. À medida que a gente dá o controle para Jesus, Jesus absorve o controle da nossa história e muda a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada à medida que nós vamos entregando e abrindo espaço no nosso coração para Ele. Ou seja, meu lindo, você quer colocar a sua vida em ordem? Coloca para quem sabe organizar. Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. A primeira coisa é oração. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém para entrar comigo nesse ambiente de Santo dos Santos, que está acessível para nós a toda hora. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos, vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar: você vai precisar de alimento. Você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar da palavra. Sabe, lindo, a religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura, que você depende para a salvação de um lugar às vezes, e condicionam a sua fé àquilo. E o conselho é muito simples: se você quiser dar um jeito na sua vida, só tem uma forma. Se você quer dar um jeito na sua vida e daqui a um ano ter histórias que te deem orgulho e felicidade pelo que você está vivendo, só tem uma pessoa que pode mudar. O nome dela é Jesus. Eu termino e é para isso que serve um pregador. A gente serve para se tornar obsoleto, não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento, amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você, entende? Mas você precisa abrir a porta para Ele poder entrar. Eu quero aproveitar essa mensagem, como prometi no começo, falar para você que hoje, oficialmente, 6 de março, uma nova etapa da nossa história começa e mais um filho nasce. Eu quero ajudar você a dar um jeito na vida, mas não é me colocando como seu mentor, é te apresentando Jesus como quem pode mudar todas as coisas. 2023 não vai ser um ano normal. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Você vai fazer uma oração comigo, mas lembre-se que talvez essa vai ser a primeira vez que você vai orar isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou